Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura e o breve estudo dos versículos 4 a 10. Versículo 4. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o estudo aqui de 2 Coríntios 5, a partir do versículo 4 até o versículo 10. Versículo 4 diz assim: Pois na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Meus irmãos, mais uma vez o apóstolo Paulo utiliza-se de metáforas para expressar seus pensamentos. Mais uma vez, sentimos dificuldade em entender as palavras da metáfora, mas a mensagem em si é muito simples. Paulo descreve o anseio do cristão pela eternidade. Ele explica que enquanto vivemos neste corpo terreno cheio de limitações e sofrimentos, ao qual ele chama de tabernáculo, gememos angustiados, não porque desejamos a morte, mas porque ansiamos ser revestidos com o nosso corpo celestial e imortal. Versículo 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Vejam, meus irmãos, como é importante conhecermos a palavra de Deus por completo, e não apenas alguns versículos isolados. Paulo explica que Deus preparou os cristãos para a vida eterna e também lhes deu o Espírito Santo como uma garantia, ou o penhor, como Paulo citou, dessa herança celestial. Eu vou trazer uma referência bíblica aqui para contribuir com o nosso estudo. Está lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, onde Jesus diz: Mas eu vos digo a verdade, convenho-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Aqui temos uma referência bíblica muito conhecida, onde Jesus diz a seus discípulos que enviaria o Espírito Santo para nos conduzir durante a nossa caminhada aqui na terra. Versículo 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, temos confiança, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Prestem muita atenção aqui. Em uma primeira visão, fazendo uma leitura superficial, entendemos que Paulo diz que nós estamos ausentes de Deus porque estamos vivos. Mas se fizermos uma análise mais aprofundada, entendemos a verdadeira mensagem. Paulo quis dizer que, enquanto habitamos nosso corpo físico aqui na terra, estamos distantes da presença, olha a palavrinha, plena de Deus. Então não é que nós estamos distantes totalmente de Deus, estamos distantes da presença plena. Estar ausente do Senhor refere-se à limitação de nossa comunhão face a face. Embora o Espírito Santo habite no cristão, a experiência plena da presença de Deus só ocorre após a morte ou o retorno de Cristo. Versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Paulo lembra os cristãos que a confiança em Deus deve se basear nas promessas divinas
e não nas circunstâncias ou evidências físicas. É um convite para confiar na direção do Senhor, mesmo quando o futuro parece incerto ou difícil. A mensagem não muda, meus irmãos. Lembram quando citamos em estudos anteriores que é possível ter esperança sem ter fé, mas é impossível ter fé sem ter esperança? Isso é uma adaptação de uma passagem bíblica também que está lá em Hebreus 11:1, que diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Para reforçar um pouco mais esse conceito de fé, vamos citar aqui onde o próprio Paulo disse em 1 Coríntios 1, versículo 18: pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É bem simples de entender aqui. Paulo, quando ele diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, é uma situação que nós cristãos vivemos todos os dias. Quando nós falamos da palavra de Deus, quando nós pregamos o Evangelho, e muitas pessoas não entendem, não sentem, não conseguem enxergar a maravilha da obra de Jesus. Esses é o que Paulo está dizendo aqui, que perecem. Mas para nós que somos salvos, aí são os cristãos, que têm a presença do Espírito Santo em sua vida, é poder de Deus. Versículo 8: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo expressa a confiança cristã de que a morte física não é o fim. Estar ausente do corpo, neste caso, significa realmente falecer, morrer, e presente com o Senhor. Aí descreve a transição imediata da alma para a glória celestial. Em outras palavras, a salvação da alma, uma esperança que supera o sofrimento e as provações terrenas. Vejam, é uma esperança. A fé é baseada na esperança da salvação da alma. Mais um versículo reforçando que a fé e a esperança não podem estar separadas. Outra frase para exemplificar essa teoria é: esperança sem fé é ilusão, e fé sem esperança é enganação. Vejam que Paulo está abrindo o seu coração nessa carta aos Coríntios. Ele revela que seu corpo está cansado das batalhas, mas a sua fé permanece inabalável. A dor da alma de Paulo, nesse momento da carta, é expresso por seu diálogo, entre aspas, pessimista, falando sobre morte e ressurreição. Quase que mais uma vez, entre aspas, tá? Querendo morrer. Vou citar aqui um versículo que está lá em Salmo 37:7, para contribuir com o nosso estudo. Diz assim, ó: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Muitas vezes nós cristãos, na nossa caminhada, na nossa batalha diária, nos deparamos com situações como essa. Nós que fazemos tudo certinho, buscamos ser honestos, trabalhadores, buscamos obedecer aos mandamentos de Deus, muitas vezes passamos por dificuldades, por tribulações, enquanto outros que são ímpios, desonestos, que não seguem a Deus, muitas vezes que são opositores de Deus, estão prosperando. Mas eles estão prosperando aos olhos humanos, não aos olhos de Deus. Lembrem-se que nós estamos aqui de passagem. O que importa para nós que somos cristãos, o nosso alvo é a salvação e a vida eterna na presença da glória de Deus. O Salmo 37:7 é um convite a substituir a ansiedade e a revolta pela confiança em Deus. Ele, Deus, nos ensina a não nos compararmos com quem prospera fazendo o mal,
e a aguardarmos com paciência a justiça divina agir no tempo certo. Como a gente diz também às vezes no nosso dia a dia, né? Que a justiça dos homens falha, mas a justiça de Deus nunca falhará. Descanse no Senhor, como está escrito ali no Salmo, significa entregar o controle e aquietar o coração. Em hebraico, o termo original sugere silenciar e acalmar a mente, confiando que Deus está no controle absoluto da situação. Eu costumo dizer que tudo acontece no tempo de Deus e que Ele tem um plano perfeito para a vida de cada um de nós. Muitas vezes, meus irmãos, nós não entendemos os planos de Deus em determinada situação. E mais uma vez eu digo, nós não precisamos entender, apenas crer. Versículo 9. É por isso que estamos também nos esforçando. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Paulo destaca que o maior alvo do cristão deve ser agradar a Deus, independentemente de estar neste corpo terreno, ou seja, vivos, ou já na eternidade, mortos para esse mundo. O que significa agradar a Deus? Será que Deus quer que nós puxemos o seu saco? Lógico que não. Deus é o único digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E Ele sabe disso. Ser agradável a Deus é ser obediente, é viver conforme os seus mandamentos. Eu disse viver e não apenas conhecer. Não basta ir na igreja e ficar sentado no banco lá 1h30 por semana, num domingo. Não adianta você conhecer a Bíblia de trás para frente, decorado, se você não viver conforme os mandamentos, se você não colocar em prática. E isso não é fácil, meus irmãos. Mesmo nos esforçando, não conseguimos viver 100% conforme os mandamentos de Deus. Mesmo se nós lutarmos todos os dias, não conseguiremos resistir totalmente ao mal e ao pecado pelas nossas próprias forças. E isso precisa estar muito claro para todos nós que somos cristãos, seres humanos limitados e pecadores. Somente um homem conseguiu resistir ao pecado por suas próprias forças, e esse homem é Jesus Cristo. Mas ele não era um ser humano como qualquer outro. Ele sentia a mesma dor que nós, nossas alegrias e tristezas, nossas dores e medos. Porém, ele era o Filho unigênito de Deus, enviado por nós e para viver e morrer e ressuscitar por nós, para vencer a morte e o pecado e nos salvar da condenação que nós mereceríamos. Quando Jesus disse, lá em Mateus 16, 24, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Estou trazendo todo esse contexto sobre a vida de Jesus para deixar claro que a missão de agradar a Deus, por mais que pareça fácil, pode ser extremamente difícil. Observe o que Jesus disse: tome a sua cruz e siga-me. Se fosse fácil e simples, Jesus não precisaria ter sido enviado para morrer por nós. Mas por que é tão difícil obedecer a Deus? Será que os seus mandamentos são tão complexos? Meus irmãos, obedecer é tão difícil, pois vivemos em um mundo mau e corrompido, onde quem faz o mal é admirado e respeitado, e quem faz o bem é perseguido e hostilizado. É a famosa inversão de valores. Mas isso tudo não é novidade para ninguém. Por isso o próprio Jesus já havia nos alertado dizendo, mais uma vez, o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16, onde Jesus diz assim, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Versículo 10.
porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio deste corpo. Para encerrar esse trecho de estudo, Paulo fecha dizendo: cada um receba segundo o bem ou o mal. Essa é a nossa esperança, meus irmãos, que naquele dia, no dia do Senhor, Jesus possa chamar cada um de nós pelo nosso próprio nome, nos receber como filhos queridos em seu reino de glória, junto ao Todo-Poderoso Deus. Mas vocês já pararam para pensar no seguinte? Eu vou fazer aqui uma dramatização, tá? Isso não está escrito na Bíblia. Estamos todos nós lá na fila esperando a nossa vez de sermos chamados para o acerto de contas. Nós ficamos observando Jesus chamar um por um. Alguns são salvos, outros são condenados, cada um conforme o bem ou o mal. Já pensou se bem na sua vez, quando você for chamado por Jesus, Jesus olhar dentro da tua alma e disser: afasta-te de mim, pois eu não te conheço? Essa passagem que eu acabei de fazer uma adaptação, está lá citada no Evangelho de Mateus, capítulo 7, dos versículos 20 a 23, onde Jesus diz assim: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela já traz todas as informações que nós precisamos receber para conquistar a nossa salvação e a vida eterna na presença de Jesus e na glória de Deus. Cabe a nós lermos a Bíblia, estudarmos a palavra, conhecermos e aplicarmos na nossa vida todos os ensinamentos e mandamentos de Deus. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.